Fala minha galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula de radioterapia? Vamos nessa? Para quem não me conhece, meu nome é Celi Anderson e sou tecnólogo em radiologia. E hoje vamos para a aula 4 de radioterapia. Vamos então ver aí, ó, com o tema neoplasia. Vamos nessa? Então, qual o conceito de neoplasia? Tá? Neoplasia nada mais é que um crescimento excessivo, ilimitado e autônomo, formado pela proliferação das células atípicas. Então, podemos afirmar que uma neoplasia é um crescimento de células atípicas, onde esse crescimento é um crescimento excessivo, é um crescimento que não tem limites e também ele é autônomo, beleza? Então, a neoplasia é uma massa anormal de tecido cujo crescimento ele vai exceder e não há uma coordenação dos tecidos, certo? Então, a gente pode conceituar dessa seguinte forma: é uma massa anormal de tecido cujo crescimento excede e não está coordenado ao crescimento dos tecidos normais, persistindo em seu crescimento, mesmo cessado ou estimulado que o provocou. Porque você tem aquele crescimento, na verdade, todo crescimento, né, ali de um tumor, vamos se dizer então, não vamos colocar tumor nesse momento, mas todo crescimento de uma massa no tecido, né, aonde quer que seja no nosso organismo, não é considerado normal, certo? Porém, quando há esse crescimento dessa determinada massa, onde não há uma coordenação do mesmo, né? Onde é de uma forma assoberbada, né? Onde não tem limites, a gente considera uma neoplasia. Deu para entender, galera? E quais são essas características, né? Quais as características da neoplasia? Como é que eu vou saber se aquele crescimento daquele tecido, né, aquele crescimento anormal daquele tecido, é uma neoplasia? Porque você vai ter primeiramente aí a perda do controle da diferenciação celular. Você vai ter também a perda do controle de multiplicação celular. E não terá utilidade, ou seja, sem utilidade. E pelo fato de ele ser sem utilidade, é prejudicial ao organismo. E o ponto mais específico aí dessa característica ilimitada, é um crescimento ilimitado. Tranquilo? Aí temos a progressividade, a independência e a irreversibilidade. Quando a gente fala na progressividade, nessa característica de progressividade, é o crescimento tecidual excessivo e incoordenado. Quando a gente fala na característica da independência, é a ausência da resposta ao mecanismo de controle. Ele tem autonomia. Ele vai crescendo. Ele não tem limite. Tá? E quando a gente fala na irreversibilidade, é a ausência de dependência da continuidade do estímulo. Então, sempre ali, ó,
vai crescer. Ficará sempre crescendo. É irreversível. Ok? Padrão. Todo e qualquer tumor surge de uma única célula que vai adquirir características que vai se tornar uma célula neoplásica. Então, hoje houve o crescimento. Está dentro daquelas características, vai se ter um padrão. Tem-se um padrão para que a gente identifique que ali é uma neoplasia. Então, todo tumor origina-se de uma única célula e passa a adquirir características. Porém, as células neoplásicas é o resultado da soma de sucessivas mutações não letais lá no DNA. Um exemplo, para gente aí que vai trabalhar com radiação ionizante. Se por um acaso vocês trabalhem aí com radiação ionizante e não usem medidas de proteções radiológicas, vocês vão tomar doses de radiações que é altamente perigoso. Isso vocês já sabem. Mas como é que essas radiações ela vai afetar lá o DNA? Vocês sabem como? Vamos lá. Através da radiólise. Já ouviram essa palavra? Radiólise. Radiólise, galera, nada mais é do que a quebra da molécula da água. Nosso corpo é constituído aí, ó, por 80 ou mais % de água. No momento que você está trabalhando ali com radiação ionizante, não está se protegendo, está recebendo essa dosagem de radiação através do mecanismo indireto. O que ocorre? Ocorre que a radiação ela vai quebrar ali a molécula da água no nosso organismo, não é isso? Quebrando a molécula da água no nosso organismo, vai ocorrer a radiólise. Na verdade, a radiólise é a quebra da molécula da água, e com essa quebra da molécula da água, vai haver ali uma transformação química no nosso corpo. Então, ao invés de ser H2O, passa a ser água oxigenada. Ao invés de ser água, H2O, com o esqueci agora a palavra que dá, mas vamos lá, para que vocês entendam. Com o advento dessa radiação interagindo no nosso corpo, tá? Vai transformar a água em água oxigenada. Você já sabe que a oxigenada é uma miséria. Pegue ela aí, né? Coloca na pele para vocês verem como muda os pelos, né? Então, com essa alteração, vai atingir lá a molécula do DNA. Atingindo a molécula do DNA, tá? Atingindo a molécula do DNA, o DNA, por sua vez, vai sofrer o quê? Mutações. E o excesso dessas mutações vai ter ali uma neoplasia, né? Uma célula neoplásica, que vai te levar a um tumor. Obviamente, né? A célula neoplásica é um tumor e vai te levar a um câncer, ok? Olha aqui, ó. Sucessivas mutações não letais. Eu tenho aqui a célula normal. Ocorreu a primeira mutação. Tá? Segunda mutação. Terceira mutação, você já está aí, ó, acabando com aquela determinada célula. Tá? Da quarta mutação em diante,
ela deixa de ser letal, ou seja, ela deixa de ser não letal para letal. Beleza? Então você tem aí, ó, da 4ª mutação em diante, já vira uma célula maligna, já vira aí um tumor maligno. E aí você já vai ter aí uma neoplasia. Ok? Mas aí, o que significa esse tumor maligno? Câncer. O que significa um câncer? Termo comum para os tumores malignos. Basicamente isso. E tumor? Todo tumor é um câncer? Todo câncer é um tumor? E aí, o que é que vocês acham? Nem todo tumor é um câncer, mas todo câncer é um tumor. Anotem aí. Nem todo tumor é um câncer, mas todo câncer é um tumor. Como assim, professor? Nem todo tumor é um câncer. Quando eu ouço falar em tumor, é porque é câncer. Neca, neca, neca de catibiriba. Nada disso. Tumor é o termo empregado originalmente ao crescimento causado pela inflamação. Então, quando há algo ali que vai crescer devido a uma inflamação, é um tumor. Exemplo, uma espinha, essas que a gente costuma ter, né? Geralmente começa ali na pré-adolescência, com os hormônios ali, né, querendo aflorar. As espinhas são tumores, galera. Espinhas são tumores. Por quê? Porque houve um crescimento do tecido devido a uma determinada inflamação. Aí eu pergunto para vocês, espinha é câncer? Não. O câncer é um tumor maligno que, através de diversas mutações, vai ocorrer, né? Como a gente viu no slide anterior, né? A partir da 4ª mutação em diante, já é um tumor maligno. Beleza? Então fica bem claro para vocês. Nem todo tumor é um câncer, tá? O tumor maligno é aquele que há um crescimento desordenado. É um crescimento sem limites. Ok? Então, olha lá, ó. Baseia-se na origem epitelial, mesquimal ou embrionária, no comportamento benigno ou maligno, na morfologia da neoplasia. Assim, uma neoplasia epitelial ou mesenquimal benigna é denominada utilizando-se um termo designativo do órgão ou tecido afetado, com o sufixo "oma". Quando a neoplasia epitelial for maligna, a gente vai utilizar o sufixo carcinoma. Se a neoplasia maligna for de origem mesenquimal, vamos utilizar o sufixo sarcoma, ok? Exceções. Como tudo na vida há exceção, é comum utilizar na medicina os termos hepatoma, linfoma e melanoma. Lembre que quando o sufixo for utilizado "oma", é porque a neoplasia ela é benigna, o tumor é benigno. Com exceção dessas 3 palavrinhas: hepatoma, linfoma
e melanoma, ok? Hepatoma, linfoma e melanoma. Esses três aí são tumores malignos. É comum também encontrar neoplasia determinadas, utilizando-se o nome do autor que passa a estudar e descobre a doença. Por exemplo, doença de Hodgkin, que são aí, ó, os linfocitos, que são também malignos. Deu para entender, galera? Tranquilo? Aí eu tenho uma listagem, tá, do crescimento ali dos tecidos, né, com os termos benignos e termos malignos. Por exemplo, aqui, ó, se for um crescimento no tecido ósseo, se for maligno, lembre do oma, ó, osteoma. Se for maligno, osteosarcoma. Outro aqui, ó, neoblasto. Se for um crescimento benigno, neoblastoma. Se for um crescimento maligno, neoblastosarcoma. Então eu tenho uma listagem aí que vocês depois podem dar uma olhada, tá? Vamos falar um pouco aqui de epidemiologia. Então, quando você tem a idade aí, ó, neuroblastoma de 0 a 2 anos, né, tumor de Williams de 2 a 4 anos, osteosarcoma de 4 a 25 anos, né? Então aí são idades que que o indivíduo ele pode adquirir um tumor. Isso vai muito também de hábitos e costumes, tá? Por exemplo, hepatoma nos bantus africanos. Por quê? Devido à alimentação com farinha mofadas. Cadê aqui uma bem importante? Cadê? Chimarrão. Ó, aqui, ó. Chimarrão. O chimarrão pode causar o quê? Um carcinoma esofágico. Então, os gaúchos, tá? Os gaúchos, eles têm uma grande probabilidade de adquirir um carcinoma esofágico. Por quê? Devido ao chimarrão. Ok? Também de profissão. Um profissional das técnicas radiológicas, um químico, ele tem uma grande probabilidade de um linfoma. Lembre que o linfoma aí, ele é maligno. Lembra dos três? Linfoma, carcinoma. Cadê? Vamos lá, para que vocês lembrem. Ó, vamos voltar. Cadê? Aqui, ó. Hepatoma, linfoma e melanoma, tá? Hepatoma, linfoma e melanoma, ok? Hepatoma, linfoma e melanoma. Então, esses três são tumores malignos, tá? Então, há uma grande probabilidade dos profissionais das técnicas radiológicas e os profissionais de química ter um linfoma, se não utilizarem proteção necessária. O nível socioeconômico e região geográfica.
também é muito significativo. Tá? Pode adquirir também uma mutação celular por nível socioeconômico e região geográfica. Como assim, professor? Nível socioeconômico. Vamos lá. Eu sempre costumo nessa aula dizer assim: a maioria desses atores que vocês conhecem, que um bom já foram embora, morreram de quê? Câncer. O grande número de atores que morrem de câncer é significativamente alto. Obviamente, eles têm uma classe social mais elevada. E pelo fato de ele ter uma classe social mais elevada, não se pega um câncer? Se pega. E é uma problemática muito maior. Por quê? Porque a maioria desses artistas, atores, né, muito embora pessoas que têm um grande nível social e econômico alto, elas morrem muito de câncer, gente. Muito. Justamente porque pelo nível de vida que ela vive. Alguns se preocupam, outros não. Só querem saber de quê? De curtir, de viver a vida. Né? A gente fala aí dos atores, os atores aí, ó, quando eles não estão ali contracenando no trabalho deles, eles estão fazendo o quê? Então, há uma grande probabilidade. Tá? Dependendo do comprometimento orgânico e geral produzido pela neoplasia, podemos classificar em benigna e maligna. Já falamos isso aqui superficialmente, mas vamos lá. Maligna, geralmente pouco agressiva e relativamente inofensiva. Espinha. A espinha é um tumor benigno. Não é agressivo. Né? Porém, o tumor maligno, ele é muito agressivo. Ele ameaça o potencial à vida. Ele pode te levar a óbito. Cisto sebaceum, vocês já conhecem? Cisto sebaceum, né? É um tumorzinho que vai crescendo e aparece uma massinha. Um tumor benigno. Potencialmente malignos ou de malignidade duvidosa, que conhecemos como tumores de borderline. Os tumores de borderline, eles são classificados em benigno ou maligno. Tá? Por isso, obviamente, inicialmente, você vai fazer ali uma punção e a biópsia. Tá? Mesmo assim, quando trata-se de tumor de borderline, é preciso um tratamento específico, característico desse determinado tumor, porque ele tem ali, ó, a sua potencialidade duvidosa. Ok? Então, tumores de borderline são neoplasias duvidosas. Não sabemos se é maligno ou se é benigno. Tem que ser tratado com características do mesmo, tá? Tem que ser tratado com características específicas. Então, benigno e maligno, tá? São diferenciados com base no grau da taxa de crescimento e da capacidade de invasão. Crescimento desordenado, maligno. Crescimento ordenado, benigno.
há uma diferenciação de tecidos, maligno. Quando não há uma diferenciação do tecido, do tumor para o tecido, benigno. Quando invade, prolifera, que chamamos de metástases, maligno. Quando ele fica naquele local ali, ele não sai, só de uma forma cirúrgica, né? Ou através de antibióticos, benigno. Então, como eu já disse para vocês, né, diferenciação, crescimento, invasão e metástase, né? Diferenciação para o benigno, assemelha-se ao tecido para o maligno, pouco diferenciado. Crescimento, benigno, cresce lentamente. Maligno, rapidamente. Invade logo os outros locais. Invasão, benigno, são bem circunscritos, né? Podem possuir uma cápsula, que é através dessa cápsula que a gente ó, tira ali aquela massinha, né? Maligno, são pouco circunscritos, invadem os tecidos normais, transformando em metástase. O que é metástase? Benigno, não existe metástase. Permanece no local sítio, ou seja, ele não sai do local de origem. Maligno, são invasivos. Ele cai ali no sistema linfático e invade, né, as células invadem aí outros órgãos circunstantes. Eu tenho aí um exemplo, tá? Eu tenho um exemplo aí do tumor benigno e o tumor maligno. Olha o tumor benigno aqui. Olha aqui, tá? E olha o tumor maligno aqui. Olha a diferença do crescimento, né, da ordenação dele, e olhe o crescimento desse aqui. Tá? Olha o benigno, pequeno, bem limitado, não invasivo, não metástico, bem diferenciado. Olha o maligno, grande. Olha ele já procurando invadir aqui, tá vendo? Pouco demarcado, ó pra aqui, ó. Ó como esse aqui é todo demarcadinho. Ó esse aqui, pouco demarcado. Cresce rapidamente. Metástase. Invasivo. Tá? E aí, quem está perguntando o que é metástase? Metástase, gente, é a invasão, né, das células cancerígenas para outros órgãos. É a formação de um tumor secundário a partir de um tumor primário e sem conexão direta entre ambos. Exemplo, um tumor da mama. O tumor da mama geralmente dá metástase cerebral ou pulmonar. Tá? É fato. Tumor de mama sempre vai dar metástase. Ou no pulmão ou no cérebro. Deixa eu voltar. Sempre vai dar não, galera. Pode dar. Caso dê metástase em um tumor, em um câncer de mama, caso dê metástase em um câncer de mama, vai ser ou cerebral ou pulmonar. Ok? Eu conheci pessoas que teve o tumor, o câncer de mama, houve a mastectomia, algum tempo depois, né, foi fazer por exames e aí adquiriu a metástase lá no pulmão. Então, o câncer já não estava mais na mama, porque também já fez a mastectomia total ou parcial, mas a metástase foi lá para o pulmão. Tá? Olha aqui, ó. A metástase, gente, ela cai aí, ó, nos vasos linfáticos.
tá? Nos vasos sanguíneos. E as células, né? Ela sai do local de origem e vai buscar vida. Porque, um exemplo que eu já dei para vocês, o da mama. Então a mama ali, o tumor, já acabou com todas as células vivas ali, estão se reproduzindo. Então, essas células cancerígenas, ela vai buscar o quê? Então, vai buscar células vivas. Então, elas saem da mama e vai se espalhando aí pelo corpo. Tá? Carcinogênese. Tumores que originam-se de um crescimento clonal de células que possuem mutações ocorridas em 4 classes de genes. Tá? Genes que regulam o crescimento celular e que regulam a apóptose e o reparo do DNA. A mutação em um único gene não é suficiente para causar câncer. Você tem que ter aí um acúmulo gradual de mutações. A gente viu lá na imagem, logo lá atrás, tá? Agentes carcinogênicos. Pode ser químicos, como eu já expliquei para vocês, químicos radioativos. Né? O radioativo é aquele que a quebra do cromossomo. Como eu expliquei para vocês ali, a radiólise. A quebra do cromossomo da água, do H2O, transformando o H2O em água oxigenada. Carcinógenos químicos. Possui grupos de helotróficos, que vai levar à mutação. Tá? Vírus. O vírus do HPV pode te levar a um câncer. O vírus do HTLV pode te levar a um câncer. Tá? Então, quando a gente fala aí HTLV e HPV, né, a gente se retrata o que? A DSTs, a doenças sexualmente transmitidas. Tá? Então, tudo isso pode aí estar te levando a um câncer. Beleza, galera? Tranquilo? Encerramos aqui, então, a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, pode me chamar lá no WhatsApp, certo? E vai ser liberado para vocês também uma atividade. Tranquilo? Valeu a todos, um abraço e até o nosso próximo encontro.